Sejam todos bem-vindos de volta ao Pode Parla. Hoje num dia especial, né, Maurício? A gente está no maior congresso da América Latina de odontologia. A gente está muito feliz pela oportunidade que o Grupo Em Vista nos trouxe para trazer o nosso podcast, que é um podcast que fala de saúde, esporte, educação, e a gente está falando exatamente com professores renomados da odontologia do Brasil, né, Maurício? Com certeza, é um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Ter o professor, o Celso. Eu queria agradecer mais uma vez o espaço aqui do Grupo Em Vista. Eu acho que é uma oportunidade bem bacana de nós discutir, né, toda a parte da educação, de saúde, né? Hoje nós vamos falar com um ortodontista, um amigo de longa data, foi meu professor. Isso aí. Então a gente está muito feliz aqui, né? Pedir para o pessoal seguir o Pode Parla, né, nas redes sociais, @PodeParlaOficial, seguir o Celso Adame, seguir o Maurício Bizzi, o Malbizzi, né, nas redes sociais. Acho que é bem bacana o pessoal estar aí compartilhando aí o conhecimento com a gente. É isso aí. Hoje a gente está com o Dr. Fábio Voitunas. Eu tive que colar para não errar o nome dele certinho. Eu acho um horror a gente errar o nome das pessoas, então, mas deu certo, falei tudo certinho. E seja bem-vindo então ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho do teu trabalho. Conta um pouquinho, a gente sabe que atualmente a gente teve uma evolução da ortodontia, né? Que tu trabalha no dia a dia com essa parte. Qual é a relação que a gente tem, a diferença que a gente tem da ortodontia convencional, né, que se tinha antigamente, ou ainda se trabalha com a parte convencional, e com os alinhadores? Hoje a gente tem uma democratização desses alinhadores, cada vez mais a gente tem mais gente trabalhando com eles. Sim. E qual a diferença desses dois tipos de tratamento? Em primeiro lugar, obrigado, Maurício, obrigado, Adame, por estarmos aqui junto nesse podcast. É sempre interessante a gente conversar sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente faz. E essas são muitas questões que a gente se pergunta, né? Quando eu comecei a fazer ortodontia, em meados de 2000, era diferente. Nós tínhamos mais trabalho manual, né? Nós tínhamos que entortar fio, que dobrar fio, que fazer colagem diferenciadas, etc., né? E hoje em dia a tecnologia veio com o fluxo digital, a partir do escaneamento intrabucal. Eu, por exemplo, na minha clínica, eu não faço mais moldagem. Há 4 anos que eu tenho scanner e o meu fluxo digital veio só para melhorar. E isso veio também para ajudar na ortodontia fixa, nos planejamentos, e também no fluxo digital para alinhadores. Então, essa pergunta entre alinhadores e odontologia fixa, eu na minha clínica nunca parei de fazer ortodontia fixa. Na verdade, o que eu mudei na minha clínica para favorecer a mim e aos meus pacientes, a minha rotina? Eu estou fazendo o sistema Damon há muito tempo, quase 15 anos, e ele sim me deu uma rotina muito boa de trabalho, uma rotina que me deixa fazer outras coisas, até viajar, pedalar, o pessoal que me conhece, pedalar, né, bastante, andar de moto por aí. Por quê? Porque as consultas do sistema Damon são mais esporádicas, mais espaçadas. E isso é a tecnologia que nos permite. Porque a troca de fios não é a troca de fios a cada 3 semanas, a cada 45, 60 dias, porque a tecnologia dos fios super elásticos que cobrem Night Tie são muito superiores. E aí depois, se tu for fazer isso com os alinhadores, mesma coisa. Você vai escanear o paciente, vai fazer o planejamento no Approver do Spark, né? Nós estamos falando da Ormico, né? Que é uma empresa muito tradicional também. Então agora estamos trazendo a Spark para o Brasil, e os alinhadores também te dão um conforto pro profissional e também para o paciente. Então a rotina do paciente fica muito mais tranquila, porque nós oferecemos a caixa inteira de alinhadores para o paciente, e ele vai vir a cada 45, 60 dias, até, sei lá, se ele está viajando para o exterior, ele vai ter o tratamento dele normalmente. A gente vê que tem movimentos, talvez, que são diferentes quando a gente usa alinhadores ou quando tu utiliza uma ortodontia fixa. Então, talvez a escolha que tu tenha de um ou outro tratamento, ele vai depender do tipo de movimento que tu vai fazer, ou, na verdade, a gente consegue, hoje em dia, fazer a maior parte dos casos com os alinhadores? Essa é uma grande questão, porque os alinhadores, eles vieram para ficar. Eles têm no mercado aproximadamente 5 a 3% do mercado, então não é um mercado ainda que se esvaiu,
Então nós temos muito mercado pela frente para conquistar no mercado de alinhadores, mas eu acredito muito de que os alinhadores eles não são a ferramenta ideal para alguns tratamentos. Existem tratamentos, então não sou vendedor e nunca serei vendedor de aparatologia. Eu sou, em primeiro lugar, ortodontista. Esse é o meu mote, isso que eu sempre falei para os meus alunos, que em primeiro lugar é o diagnóstico, o planejamento e a ferramenta você vai escolher juntamente com o teu paciente. Hoje em dia eu chego para o meu paciente e eu ofereço a ferramenta. Eu tenho essa ferramenta, essa ferramenta e essa ferramenta. Eu tenho o alinhador, o autoligado e o autoligado estético. Ele vai escolher, né? E aí eu vou dizer, bom, esse tem uma limitação X, esse tem uma limitação Y e esse tem uma inconveniência de machucar, de não ser confortável, enfim. Eu dou todas as opções para o paciente e conjuntamente a gente escolhe a melhor ferramenta que se adequa à rotina e à vida dele. Mas geralmente você tem imagino eu, uma possibilidade de fazer um misto, né? Inicialmente iniciar com um tipo de protocolo, de repente flexibilizar para facilitar, para te dar agilidade ou para te dar benefícios. Com certeza, Maurício. Essa é a ideia do híbrido. A ideia da ortodontia híbrida que eu já faço há bastante tempo no consultório. Eu fazia então o tratamento com o sistema Damon para tirar o pesado do tratamento, se fosse um tratamento mais complexo. Longo. Então mais longo, a gente encurta o tratamento com o aparelho fixo, que seria o autoligado, e depois de uns 12 meses que a gente tira o bruto do paciente, né? Tira a complexidade dele, aí a gente entra com um alinhador para fazer um pequeno refino, algum movimento mais tranquilo, ajustar algum tipo de movimento mais sutil. Então, a ortodontia híbrida hoje, ela é o que nós temos de melhor para o paciente, porque ele traz os benefícios das duas ferramentas, da aparatologia fixa e dos alinhadores. E isso, brevemente, nós teremos uma plataforma para juntar isso na Ormio. Né? Juntar o sistema Damon com o sistema Spark. Então vai ser um tratamento que o doutor vai contratar, eu não sei como é que a gente vai falar ainda sobre isso, né? Ou vai fazer um pacote em que vai entrar o Spark com o Damon, ou o Damon com o Spark. Aí o doutor vai ver o que é melhor para aquele paciente. Então vai ser a ortodontia híbrida mesmo. Eu imagino que, falando sobre esse assunto ainda, Maurício, que a gente está trabalhando com duas empresas top de linha, né? Então é mais fácil a gente ter um leque de opções e tratamentos mais adequados, trabalhando com bons produtos. Então aqui a gente acaba tendo bons resultados, tanto trabalhando, claro, não, mas tanto trabalhando com a ortodontia fixa quanto a ortodontia. Eu acho que o interessante disso nem é a questão de escolha em alguns casos, mas como que eu entendo, né? Eu acho que a ortodontia com alinhadores ela é uma ortodontia muito nova e isso faz com que as pessoas ainda não entendam as limitações. Então, como quando a gente começou a fazer a ortodontia convencional, né? Não é o meu dia a dia de ortodontia, mas como se fazia na época fazer convencional, também foi difícil a gente entender alguns movimentos. Hoje se mudou os brackets para autoligados, os fios do Damon são fantásticos, então foi uma revolução dentro da ortodontia fixa. Tudo isso veio a fazer com que a gente melhorasse e entendesse a ortodontia fixa. Quando a gente entendeu, chegaram os alinhadores que a gente precisou entender que a gente movimenta dentes com a boca aberta, sim, que a gente tem uma dificuldade de trabalhar interóticos maior do que se a gente trabalhasse com a ortodontia fixa. Né? Nessa tua situação aí, o que é bastante peculiar é a gente tem que entender que os alinhadores, eles trabalham de maneira intermitente. O que é uma maneira intermitente? Você aprendeu lá nos bancos escolares que o aparelho removível, se está na boca, ele está funcionando, se ele não está na boca, ele não está funcionando. É intermitente. Esse movimento de forças intermitentes, eles podem ocasionar alguns problemas, inclusive de colaboração do paciente. E a ortodontia fixa, mais particularmente no sistema Damon, é uma força contínua leve. Então o movimento vai acontecer muito mais sutil, porque ele não machuca as células.
ela usa as células, e aí eu falo gigolô de células, né? O ortodontista gigolô de células, porque nós fizemos as células trabalhar para nós e não causamos a necrose asséptica. Entende? Quando tu faz uma força muito pesada em cima do alvéolo, nós temos o quê? Necrose asséptica, hialinização e sensibilidade, inflamação, de movimento, né? Exatamente. Então, por isso que o sistema Damon ele funciona mais rápido, porque ele não causa movimentos muito pesados e ele vai então fazer com que as células ajudem a todo esse movimento. E eu sei que tu é assim um cara de vanguarda aí, né? Tu criou um protocolo IAS. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa peculiaridade aí do professor. Esse é um dia especial, né? Porque hoje está de aniversário minha filha, né? A minha filha. Oi, que legal, parabéns para ela. O nome dela é Yasmin, está fazendo 17 anos hoje. E o protocolo IAS foi criado para ela. Por isso, Yasmin. E aí, em inglês eu tentei achar Youth Appliance System, que é juventude, né? Então por isso que é IAS, tem essa citação. Então quando eu estava fazendo o tratamento dela, eu busquei ver, né? Porque nós tínhamos um problema, tanto no sistema convencional, que é o 4x2, como no sistema Damon, que a gente chama de degainer, nós temos essa, vamos dizer assim, esse problema de quebra, de emergência, escapa-fio, etc, etc. E aí, nos estudos a gente sabe que toda a força que é exercida nos tecidos, nós podemos ter uma esfoliação um pouco mais precoce dos tecidos. Mas a gente faz, desde muito tempo, McNamara, Hirax, Haas, e está sempre ancorado em dentição decídua mista. Se o Damon faz força leve, se os outros fazem força pesada, por que eu não posso fazer força leve em cima de tecidos? Então eu colo desde o primeiro molar permanente, molares descidos, caninos, o sistema Damon tem bractes muito pequenos, e então ele casa muito bem com os tecidos. E nos anteriores, normal, né? Porque os incisivos são normais. Então eu colo e tenho um ganho de espaço muito grande, transversal, com o sistema Damon, com o sistema IAS. E o índice de emergências diminuiu drasticamente. Porque a gente vai entender que qual a outra alternativa que se tinha antes desse sistema que tu trabalhas, que é interessantíssimo, né? Era um aparelho removível para essa idade. Aí a gente entra naquela intermitente, né? Exato, a gente entra uma criança que um pouco não colabora para usar no dia a dia, que perde o aparelho. A gaveta vai usar bastante. Então daqui a pouco eu acho, e a gente vai utilizar da parte do Damon os fios, que como tu falaste, eles têm uma memória, posso falar uma coisa técnica que não seja tão certa, mas uma memória elástica que faz com que ele abra, então expanda a arcada, então essa vantagem desse fio nos ajuda nesse sentido. Essa tendência, e agora, foi lançado agora no meio do ano passado, o sistema Damon Ultima. Aí nós estamos falando da reinvenção da roda na ortodontia. Por quê? Porque o sistema Ultima é a melhor tecnologia embutida nos fios e nos bractes. No bract, ele já não vai ser mais slot retangular. Ele é um slot retrocline procline com retangular. Ele não, losango, tá? Então ele muda a conformação do bract. Então lá em 1928, quando o Engel inventou o bract Advise, ele veio sendo retangular até 2020. Porque na época se fazia se imprimia o torque no braço. Sim, fazia na mão. Na Advise, torque na mão. Quem fez Advise sabe, né? O sofrimento que dá nos dedos, né? E o movimento se dava pelo fio, né? Pela dobra do fio. O bract era só um slot, um suporte, né? Suporte. E quando a gente passou para a parte do Streetwise, que se fazia o movimento a partir da angulação que se tem do bracket, se continuar com o mesmo formato, talvez pelo pensamento. Né? Só mudou, então, a colocação do slot na base. Exatamente. Que ele ia levar, entendeu? A gente falando um pouquinho de ortodontia básica, né? Mas é isso. E agora o sistema Damon veio com essa inovação de brackets autoligados passivos, com o slot losangular e os fios redongulares. O que é redongular? É ser retangular com os cantos arredondados para melhor entrar no slot
de fechar. E tem menos atrito. Poder trabalhar Menos de atrito, maneira- ele toca em 4 paredes. A prescrição, assim, Tem mais controle. mais controle de rotação, mais controle de torque nos primeiros fios. Claro que nos redondos não, né? Mas no 14 por 275, já fala de diferente, né? Não é mais 14 por 25, é 14 por 275. Sim. E 18 por 275 e 19 por 275, que é de aço. Então, é uma revolução na ortodontia fantástica. E eu estou tendo planejamentos agora com casos para cirurgia que em menos de 6 meses está alinhado, nivelado, alinhado. Era isso mesmo que eu ia te perguntar, né? A gente falou um pouquinho da parte mais de criança, da Yasmin, todo o teu protocolo ali, mas fala um pouquinho dessa parte de preparo ortodôntico, né? O uso de diferentes técnicas, como é que você tem visto isso? Para cirurgia ortognática. Para né? cirurgia Isso. ortognática. Para a cirurgia ortognática, então, o sistema Damon, agora especificamente, né, na aparatologia fixa, e depois a gente pode falar também nos alinhadores, que eu estou fazendo também preparos para a cirurgia com alinhadores. Primeiro, no sistema Damon, nós temos um torque melhor, com 27 graus nos segundos molares, para que ele tire a cúspide palatina. Então, ela não vai dar ponto de contato Evita posterior, evita desgastes. desgastes. Então, os torques do Damon posteriores são um pouquinho mais para fora, vamos dizer assim, mais vestibularizados, justamente para intruir as cúspides palatinas, para não dar o contato prematuro no preparo. E para o preparo, tu tem que ter também uma colagem perfeita, né? Então, se você colar nas cristas, fazer uma colagem perfeita lá nas cristas marginais dos posteriores, você vai ter muito mais tranquilidade para mandar para o cirurgião um caso muito bem preparado, né? Porque aí você tem que tirar todas as compensações que o paciente tem, né? E aí que entra o sistema Damon com controle de torque, controle de angulação e inclinação mais perfeito para que chegue numa cirurgia que o cirurgião encaixe. Para o sistema Spark, aí nós temos também uma melhor leitura de torque, um melhor nível de expansão que eu não via nas outras marcas. Então, o plástico do Spark é superior e nos entrega um pouco mais de expansão. E isso é o que eu mais estou gostando, que eu já tenho muitos casos aí em andamento. A gente tem uma diferença de resultado para casos com ortodontia fixa com o Damon ou com os alinhadores, tu vê diferença? Eu sei que agora a gente mesmo não tem tantos casos, a maioria dos nossos casos que a gente opera são casos de ortodontia convencional, né? Nós já estamos acostumados, né, a operar com ortodontia convencional, ainda da época que se moldava com aqueles modelos lá, rasgava todas as moldagens, né? Hoje a gente, graças a Deus, não molda mais. Na verdade, o paciente ele é tudo digital também na cirurgia, né? Então a gente fala em escaneamento. Tem que ter um bom scanner também. Exato, né? Hoje em dia eu no meu dia a dia escaneio isso, casos, até nós estávamos conversando outro dia sobre isso, né? Hoje no meu dia a dia eu escaneio, eu trabalho com o Dexis, o 3700, eu escaneio o paciente quando o ortodontista me encaminha, e aí eu imprimo os meus modelos lá no laboratório, no consultório mesmo. Sim. E aí eu vou lá e vejo, bom, eu tô com eles encaixados certinho, não tô, preciso de movimento, às vezes um desgaste talvez, ou não voltar para a ortodontia, ou se precisava voltar para a ortodontia, mas às vezes é um desgaste de uma cúspide que eu posso fazer. Eu desgasto esse mesmo paciente, escaneio só aquela parte novamente que a gente desgastou, imprimo novamente os modelos e faço a ortodontia normal. Com o alinhador, com os brackets, me facilitou a minha vida, porque eu não tenho aquela moldagem que era um horror para nós. Meu Deus do céu. Mas com o alinhador até é um pouco mais fácil nesse sentido para o cirurgião, mas dificulta só na hora da cirurgia para a gente poder bloquear o paciente. Então, aí é uma conversa entre o cirurgião e o ortodontista para ver qual é a melhor saída. Muitas vezes é colocar 1 ou 2 parafusos em cada lado, né, na intraradicular, e aí facilita na blocagem no ato cirúrgico, né? No bloqueio só na hora para poder operar e daqui a pouco ajudar um pouquinho. Se bem que a ortodontia no pós-cirúrgico ela já está planejada também, né? Eu tenho um caso agora que eu planejei com o Spark e eu já planejei aí que está o Spark diferente. A grande diferença no Spark é a seguinte: eu planejar os attachments até onde eu quero. Se é do primeiro até o 15, aí do 15 até o 18 eu tiro os attachments, já alinhou, nivelou, e lá eu vou trocar o attachment por botões para colar os botões. Ele já vai vir recortadinho o plástico. Então, e lá no final, se eu quiser usar mais, depende. Se tu vai fazer um pacote de Spark 20 ou Spark Advanced, aí você pode
vamos alinhar até o 15. Aí depois do 15 ao 18 eu vou usar para cirurgia. E depois eu vou fazer pós-cirúrgico. Legal. Tá, eu não fiz esse pós-cirúrgico ali porque eu não sei como é que vai acontecer o encaixe. Então eu deixei o seguinte, o planejamento foi, eu faço alinhamento, nivelamento, faço correção de curva de Spee, tudo com o Spark. Depois lá no final eu fiz a colagem dos botões, então fiz essa situação e eu vou deixar para refinar pós-cirúrgico. Um pouco rescaneia e... E rescaneia e faz um refino. Nós temos 2 refinos no Spark 20. Então a gente tem grandes oportunidades de poder melhorar. Fábio, a gente quer te agradecer pela parceria, por ter vindo aqui, disponibilizar um tempinho aqui numa feira que tem, a gente está sempre correndo, né, em feira, conversar com pessoas, tirar um tempinho para conversar com o Pode Parla, conversar aqui no Grupo Em Vista, falar um pouquinho do teu dia a dia. Muito obrigado por Foi um prazer disponibilizar esse tempo. E entender um pouquinho mais de ortodontia, que muitas vezes não é muito a nossa área, mas é um prazer ter você aqui no nosso Pode Parla. O prazer foi meu aí, piazada, né? Vamos falar piazada. São conterrâneos também lá do Sul, então é bom estar em casa assim, né? Então, muito obrigado aí. Obrigado a vocês aí. Até a próxima. Até mais.